Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. A partir de hoje eu vou lançar uma série de vídeos para falar sobre os componentes de grid. Ao todo eu vou falar sobre 3 componentes de grid diferentes. E para esses 3 primeiros vídeos eu vou falar sobre um componente de grid chamado WeGrid, que é um grid desenvolvido para se trabalhar especificamente com o Angular JS. Então, para quem desenvolve aplicações web utilizando o Angular JS, o WeGrid é um grid bem interessante de se utilizar. Bom, para iniciar o vídeo, eu vou sempre usar essa plataforma, como vocês podem ver aqui na minha tela. Esse sistema aqui, para exibir os exemplos para vocês, foi escrito usando um esqueleto desenvolvido em AngularJS Bootstrap UI. Esse esqueleto eu disponibilizei em um dos meus vídeos no canal do YouTube e no blog. E para cada vídeo que eu for finalizar, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um link para você baixar o código-fonte. Tá? Então, olhando para essa tela aqui, para o modelo, eu vou ter aqui o primeiro vídeo, o vídeo 1 que eu estou falando nesse momento, o vídeo 2 e o vídeo 3. Então, para início de conversa, começando aqui pelo vídeo 1, que seria o primeiro vídeo da série sobre o WeGrid, eu vou falar um pouquinho sobre ordenação das colunas, o filtro de dados, algumas funções de rodapé do grid, como exibir como esconder e exibir grid, como configurar o tamanho automático de uma grid na tela, como remover e incluir colunas e como incluir vários grids em uma mesma página web. Para início de conversa, eu vou mostrar para vocês aqui o que você precisa, qual o pré-requisito básico e necessário para você trabalhar com o WeGrid. Então, em primeiro lugar, considerando o esqueleto, que seria o esqueleto da aplicação escrita em Angular e Bootstrap, eu vou em primeiro lugar abrir o meu index. Vou abrir meu arquivo index.html. Então, o primeiro pré-requisito é você precisar incluir as bibliotecas do AngularJS. Tá? Então, aqui tem o AngularJS, o AngularTouch, o AngularAnimate e o AngularRoot. Eu preciso dessas bibliotecas inclusas dentro da minha aplicação para funcionar o componente de grid. O segundo pré-requisito é incluir os scripts ou as bibliotecas JavaScript do próprio WeGrid. São elas o csv.js, pdfmake.js, o vfsfonts.js e o wegrid.js. E o terceiro pré-requisito é incluir a minha biblioteca de estilo do WeGrid, que está aqui nesse endereço e se chama we-grid.css. Bom, inclusas as bibliotecas, agora eu vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, como eu incluir um estilo customizado para o meu grid. Aqui, apesar de eu estar utilizando no meu exemplo o wegrid.css, eu criei um script CSS customizado com um tema específico para poder utilizar. E como que eu faço para incluir isso na minha aplicação? Em primeiro lugar, eu vou vir no site we-grid.info, que é o site que mantém a biblioteca de componente grid. Venho aqui no link Customizer.
E aqui do meu lado direito eu vou escolher o tema que eu quero. Aqui por exemplo que eu estou utilizando, eu me baseei aqui no tema Sky. Então ele vai me mostrar os grids sempre nesse padrão de design, em azul. O que eu faço agora? Eu venho aqui em Download CSS, vou copiar todo esse trecho aqui que se refere ao meu código CSS, copiar e vou abrir o meu estilo CSS, que é a biblioteca de estilo que eu uso para toda a minha aplicação. Então venho aqui na minha pastinha CSS, estilo. E aqui, como vocês podem ver, eu já incluí essa biblioteca aqui. Eu dei um copy e um paste aqui nesse arquivo. Tá? Então, a partir de agora, para todos os grids que eu for construir aqui, todos os exemplos que eu for mostrar, eles vão estar utilizando esse tema Sky aqui nas minhas aplicações. Bom, agora vamos começar aqui pelo primeiro exemplo de funcionalidade da grid, que é a funcionalidade de ordenar os campos. Então, o primeiro pré-requisito, como eu havia dito, era incluir as bibliotecas. Né? Eu já incluí as bibliotecas CSS e JavaScript. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou entrar aqui no meu HTML, que é responsável por esse exemplo de ordenar os campos. Ordenar.html. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer no meu HTML, isso vai valer para qualquer grid que eu queira construir usando esse componente, é basicamente eu ter uma tag div, um ID, ter uma diretiva chamada UI-grid, aqui com o nome grid options, e uma class chamada grid. Então você tem que na verdade se atentar para essa diretiva aqui, que é o iGrid. É ela que vai chamar o meu grid e vai renderizar o grid na minha tela. Então, basicamente na parte de HTML é isso que você vai ter que fazer para criar um grid básico. Já do lado do AngularJS, eu vou abrir aqui minha pasta JS, o meu arquivo app, e eu vou localizar aqui o meu controlador, que é o meu controlador chamado ordenar. Então eu criei um controlador para cada exemplo aqui dessa minha série de vídeos. Eu criei um controlador para cada funcionalidade que eu vou explicar das grids, tá? Então esse primeiro controlador aqui do primeiro exemplo se chama ordenar.ctrl e é dentro dele que eu vou colocar a lógica para exibição e controle do meu grid. Então do lado do AngularJS, o que eu preciso me atentar para exibir o meu grid com o componente UIGrid é o seguinte: eu vou criar uma variável de escopo chamada gridOptions. Então, para todo controlador que eu tiver, eu vou sempre criar um gridOptions, um escopo gridOptions, e um escopo gridOptions.data, que vai conter os dados da minha grid. Aqui para esse primeiro exemplo, como exemplo mais básico, os dados eu vou colocá-los todos em uma variável aqui fixa no código. Então, a minha variável chamada escopo.data, e dentro dela eu vou criar três linhas, que seriam três registros correspondentes ao meu grid. Então, a primeira linha é essa, vai ter nome, sobrenome, e-mail, empresa e aqui o nome da pessoa, sobrenome da pessoa, e-mail e empresa. Uma outra linha da grid que também vai ter a mesma coisa, nome, sobrenome, e-mail e empresa. E a terceira linha da minha grid. Então, para toda grid usando o iGrid, o que você vai precisar? Você vai, como eu disse, vai precisar dessa grid options aqui, e dentro da grid options você vai ter uma série de definições. Tudo vai depender das funcionalidades que você vai precisar utilizar na sua grid. No caso aqui a gente vai usar o primeiro exemplo, a ordenação dos campos. Então o que você vai precisar? Você vai precisar desse método aqui chamado, dessa propriedade chamada enable sorting igual a true.
precisar disso daqui dentro do seu Grid Options. E vai precisar também da definição das colunas da sua grid, né? Então aqui, por exemplo, você tem no Data, você tem as colunas nome, sobrenome, e-mail, empresa. E aqui você vai definir na coluna Defs o que você vai querer exibir na grid. Né? Não é obrigatório que você queira exibir tudo isso daqui, as 4 colunas. Né? Aqui no caso do exemplo eu vou exibir as 4, mas eu posso, por exemplo, 3 ou 2 colunas que seja. Então aqui a sintaxe do column defs é a seguinte, é você colocar aqui field, o nome do field, né? Aqui embaixo o outro field, né? E assim sucessivamente. Então aqui eu vou ter o field nome, o field sobrenome, o field e-mail e o field empresa. Agora, para efeito de ordenar os campos, se eu colocar aqui o enable sorting igual a true, automaticamente todos os meus campos da grid, que estão aqui presentes na column defs, você vai ter possibilidade de ordenar. Caso você queira que alguma coluna da sua grid não tenha possibilidade de ordenar, aí você utiliza essa propriedade aqui, enable sort false. Tá? Então basicamente é isso. O que você vai precisar da grid é ter uma variável chamada grid options e dentro dela todas as definições e uma grid data. Agora olhando o exemplo aqui na prática, no link ordenar, essa aqui é a minha grid. Como vocês podem ver, eu tenho aqui as colunas nome, sobrenome, e-mail, empresa. E apenas a coluna nome e sobrenome a gente consegue ordenar. Né? E a coluna e-mail e empresa não. Por que isso? Justamente porque a coluna e-mail e empresa elas estão com a propriedade enable sorting igual a falso. Então aqui, por exemplo, o nome eu posso ordenar de forma crescente, decrescente ou padrão. Sobrenome crescente, decrescente, padrão. Já e-mail e empresa eu não consigo. Agora aqui, se eu quiser, por exemplo, começar a ordenar por e-mail, aí eu venho aqui no meu código e não preciso colocar enable sorting igual true. Por quê? Porque aqui em cima eu já tenho a definição global de enable sorting igual true. Basicamente, eu vou só apagar esse trecho aqui, clicar em salvar, atualizar a minha página e automaticamente eu consigo ordenar pelo e-mail também. Então é isso. Para o primeiro exemplo, eu mostrei para vocês como ordenar as colunas. É um exemplo bem prático, né? E acho que é usado por a maioria das grids que a gente tem nas aplicações. O próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é a funcionalidade de filtro usando o componente uGrid. Então vocês vão ter basicamente esse comportamento, né? Por exemplo, se eu posso clicar aqui no botão ativar filtro, ele me traz aqui os filtros para que eu possa pesquisar os dados por qualquer coluna ou por uma combinação de colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um filtro de sexo. Se eu clicar aqui em masculino, vai me trazer só os dados que tem todos os contatos que têm o sexo masculino. Feminino, todos os contatos que têm o sexo feminino. E eu posso fazer um filtro combinado, por exemplo. Eu tenho aqui sexo feminino, mas que eu quero que a idade seja maior que 35. Então já me fez aqui um filtro composto me trazendo os contatos do sexo feminino que têm idade acima de 35 anos. Então vou mostrar para vocês como construir essa parte de filtro aqui da grid. Então inicialmente eu vou abrir o HTML para vocês verem como é que se configura no HTML. No HTML eu vou ter o botão filtro, né, para ativar ou não filtro, que é todo esse trecho aqui, e é o que vai me trazer esse botão ativar filtro aqui na minha tela. E eu vou ter a div que vai renderizar a minha grid. Como eu havia dito para vocês, a div vai ser sempre, basicamente a gente vai ter sempre o mesmo padrão aqui. O que a gente tem que se atentar é para essa diretiva grid igual a grid options. Já do lado do arquivo JS,
Eu vou buscar aqui o meu controlador filtro CTRL. E aqui a gente tem também o Grid Options, né? O escopo Grid Options. Lembrando que esse nome aqui, Grid Options, que é o responsável por toda a definição do grid, ele tem que ser igual ao nome que está aqui, o Grid Options. Se eu colocar aqui Grid Options 2, eu tenho que ir lá na minha appjs colocar Grid Options 2, tá? Senão não vai funcionar e a grid não vai ser exibida. Então aqui no caso do filtro, eu tenho N possibilidades que eu posso utilizar para filtro. Então eu vou ter aqui a Grid Options, né? Vou ter a minha definição de coluna. Você pode ver que aqui ela está mais extensa. Por quê? Porque aqui para determinadas colunas eu vou usar as definições de filtro, né? Tenho aqui uma chamada HTTP. Aí diferente do primeiro controlador lá, que é o ordenar, ao invés de eu colocar os dados da minha grid de uma forma, em uma variável, eu estou chamando um arquivo JSON, contatos.json, que vai fazer uma chamada HTTP a esse arquivo, e ele vai me carregar os dados nessa estrutura aqui, scope.gridoptions.data. E o que eu vou exibir na minha grid? Bom, vamos lá, vou exibir field nome, então aqui a nomenclatura é igual à do outro exemplo, field sobrenome. Aí aqui já tem uma diferença, né? Eu tenho aqui o field sexo e eu vou incluir um filtro. Então a sintaxe para incluir o filtro é essa aqui, filter, dois pontos. Aqui eu vou criar um combo, que seria o combo responsável por exibir os valores de masculino e feminino. Então eu vou ter um placeholder que é o selecione, né, que é o que seria a opção padrão. O tipo de constante que eu vou usar, o iGrid ela tem várias constantes, né? Tem constante para filtro, constante para funções de agrupamento, tá? Então o que você tem que se atentar aqui no momento é que eu vou usar constantes do tipo filter e do tipo select, que é do tipo drop-down, tipo combo. E aqui eu vou colocar nesse trecho aqui as minhas opções do combo. Então eu vou ter uma opção chamada masculino, ela vai vir da base com valor masculino e a gente vai exibir na tela para o usuário como masculino. E eu vai vir da base também o valor feminino e eu quero exibir na minha tela como opção de pesquisa o nome feminino. Aqui pode acontecer de na minha base o nome masculino está vinculado ao valor 1, por exemplo, e o nome feminino pode estar vinculado ao valor 2. Se for o caso, eu vou simplesmente pegar, mudar aqui para 1, aqui para 2 e automaticamente a minha aplicação vai funcionar. Então aqui eu já tenho um filtro, né? O filtro de sexo do tipo combo e a sintaxe essa que vocês acabaram de ver. Eu vou ter um campo do tipo e-mail, ela não vai ter ordenação e ela não vai ter filtro. Eu vou ter um campo também chamado empresa, que não vai ter ordenação e não vai ter filtro. Aí eu passo para o campo idade. O campo idade ele vai ter filtro. Como que a gente constrói o filtro no caso do campo idade? No caso do campo idade eu vou chamar esse método aqui chamado filters, essa opção chamada filters. Por que aqui é filters e aqui no meu field sexo é filter? Porque aqui na idade eu vou ter duas condições de filtro. E aqui no sexo eu tenho uma condição só. A condição aqui no campo de sexo é criar um drop-down para selecionar entre feminino e masculino. Já no caso da idade, eu chamo filters porque eu vou ter duas opções aqui. Eu vou ter uma opção que é
permitir filtro maior que um determinado valor ou menor que um determinado valor. Tá? E como que eu faço isso? Eu coloco aqui condition. A primeira condition minha vai ser o quê? Eu vou ter uma constante, né, que é o igreed constante, como eu havia dito para vocês, do tipo filter greater than. Então, maior que. A outra condition que eu vou ter, eu vou chamar a minha constante, né, constante o igreed constants, filter of less than. E aqui eu estou incluindo uma propriedade adicional aqui no campo filtro. Isso não é obrigatório, tá? Mas que vai indicar o seguinte: quando eu tiver o filtro esse filtro aqui de idade ativo, automaticamente ele vai dar um highlight em vermelho no meu cabeçalho da grid. Tá? Então aqui isso é possível porque eu vou usar aqui a propriedade chamada header cell class e eu vou chamar uma função, uma variável aqui chamada scope highlight filter header. Onde que está essa definição aqui dessa variável? Ela está aqui em cima. Ela está aqui em cima. Então a sintaxe padrão aqui é o nome da minha variável, igual a function. Na verdade isso daqui não é o nome de variável, tá? Isso aqui é uma função. Tá? A função ela vai ter esses parâmetros por padrão e ela vai me retornar aqui true ou false. Né? Vocês podem ver o comportamento aqui. Se, por exemplo, eu marcar um filtro aqui, digitar o filtro, automaticamente ela dá um highlight em vermelho aqui no meu header. Então é esse comportamento, esse trecho de código aqui, do chamado header cell class, e em conjunto com essa função aqui, é responsável por dar aquele efeito de highlight. Então, basicamente aí, não, tenho mais, só completando aqui o exemplo de filtro, eu vou ter um filtro também no meu campo telefone. Então, aqui a sintaxe é filter, por quê? Porque eu vou ter uma condição só, um filtro só, minha condition, e aqui eu vou criar um filtro personalizado, um filtro customizado. Como que eu crio um filtro customizado? Eu vou dar um condition, dois pontos, function, sempre dois parâmetros aqui, o search term e o cell value, e aqui eu vou colocar a minha regra dentro a minha regra customizada dentro do meu filtro. No caso do telefone, que regra que eu estou fazendo? O telefone ele tem lá os símbolos dele, né, que é o abre parênteses, fecha parênteses, traço, que são as máscaras dos telefones. Então, o que eu estou fazendo aqui é tirando todos esses símbolos do meu telefone e deixando só as informações, só os dígitos numéricos, só os caracteres numéricos. Então, se vocês forem olhar aqui no exemplo, se eu colocar aqui abre parênteses ou fecha parênteses, ele não vai me trazer nada. Por quê? Porque eu já havia feito um filtro prévio de tirar esses caracteres, então ele não vai trazer mesmo. Ele só vai obedecer aqui quando eu digitar qualquer número. Então, por exemplo, se eu colocar 9, né, ele vai trazer todos. Se eu digitar 5, ele vai trazer um só. Tá? Então, o comportamento, essa função que eu tenho aqui na minha condição, que é uma função customizada, ela justamente vai fazer isso. Ela vai dar um replace nos meus caracteres, abre parênteses, fecha parênteses e traço, e vai me exibir só vai obedecer os filtros numéricos. O próximo exemplo que eu vou trazer para vocês é o exemplo do rodapé. São os métodos que estão disponíveis no grid para se trabalhar com rodapé. Então, basicamente, a gente tem as funções de agrupamento. Então, aqui no caso do exemplo, eu vou ter, por exemplo, eu posso colocar no meu rodapé
baseado numa determinada coluna numérica, trazer o valor mínimo dessa coluna numérica. No caso aqui posso trazer o valor máximo, o valor mínimo, o total, a soma de uma determinada coluna. Posso customizar a saída de uma determinada coluna ou simplesmente somar os valores de uma determinada coluna, no caso de idade. E eu tenho o outro rodapé. Na verdade são duas funções de rodapé. Tem o rodapé de coluna e o rodapé de grid. O rodapé de grid ele vai me trazer essa possibilidade aqui, de mostrar o total de itens de uma grid. E aqui os rodapés de coluna, que vão permitir fazer agrupamentos, achar o valor mínimo, o valor máximo, o valor médio, etc. Então, indo agora para a linha de código, a gente vai abrir aqui chamar o arquivo rodapé. Eu vou ter aqui a criação dos botões, os dois códigos aqui, né? Então eu vou ter um botão que vai ativar o rodapé da grid, e aqui na linha de baixo um botão que vai ativar o rodapé de coluna. E aqui a sintaxe para chamar grid, que é a mesma que eu mostrei nos outros dois exemplos. O iGrid, o idOptions. Indo agora para o meu arquivo script JavaScript, eu vou localizar o meu controlador rodapé. Então, rodapé control. Vou ter a minha mesma estrutura aqui, né? Vou chamar o grid options com todas as definições de colunas e de configurações. Vou chamar o meu arquivo JSON para popular os contatos na minha tela. E aqui eu tenho os dois métodos. O primeiro método que vai me chamar o ativar rodapé da grid. E o segundo método que vai me chamar o ativar rodapé de coluna. Como que eu ativo o rodapé de coluna e o rodapé da grid? Então basicamente o que você vai precisar é chamar essa variável aqui, scope.gridOptions.showGridFooter. No caso do rodapé de coluna, é igual a true, né? É igual a true vai aparecer, igual a false vai desaparecer a grid do rodapé. Aqui a grid de coluna, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar scope.gridOptions.showColumnFooter igual a true, ou igual a false para esconder. No caso das funções de rodapé de coluna, eu tenho essas seguintes possibilidades. Exibir o mínimo e máximo de um valor numa coluna, calcular o valor médio, soma, ou um template customizado. Então, vindo agora para as definições da Grid Options, eu vou ter que colocar aqui show grid footer true, show column footer igual a true. Nas minhas definições de coluna, vou colocar aqui field nome, field sobrenome, field sexo, field e-mail, field empresa. Agora vem já a parte do meu rodapé. Então eu vou aqui no campo idade, eu vou mostrar no meu rodapé de coluna a média das idades que me aparecem na grid. Como que eu faço isso? Eu vou chamar aqui esse aggregation type. Ele vai ser do tipo uigridconstants.aggregationtypes.avg. Então aqui eu posso destacar para vocês esse uigrid constantes aqui. Não sei se vocês viram mais no exemplo anterior.
eu usava esse grid constantes para os filtros, né? Então tinha filtro de greater than, less than. Aqui eu estou usando essa grid constantes para chamar as funções de agregação. Aqui no caso a média. Então eu vou chamar aqui aggregation type, o grid constantes, aggregation types AVG. Tem aggregation hide label igual true. O que vai fazer essa propriedade aqui, aggregation hide label? Se eu vier aqui no meu código, ele não vai me mostrar a label AVG, dois pontos e o valor. Igual eu tenho aqui, por exemplo, aqui no valor mínimo e no valor máximo. Eu tenho o label, na verdade, esse trecho aqui, min, dois pontos, max, dois pontos. Aqui se eu colocar o label desse item aqui, ele vai me mostrar AVG, dois pontos e o meu número aqui. Aí mostrei aqui para vocês o filtro idade, que é a função de agregação de média. E aqui eu vou, nessas duas linhas aqui, eu vou também trabalhar com idade, só que eu vou chamar duas funções de agregação. Uma mínimo, chamado mínimo, e outra chamado máximo, valor mínimo e valor máximo. Então essa primeira linha aqui, ele vai me trazer a menor idade dentro da grid. Essa linha aqui vai me trazer a maior idade dentro da grid. Como que eu faço isso? Como eu vou ter que ter duas linhas correspondendo ao mesmo campo, eu não posso simplesmente colocar aqui fio de idade aqui nessa linha e fio de idade na linha de baixo. Eu tenho que ter uma diferença entre eles. Como que eu faço isso? Eu utilizo a tag chamada name. Então aqui eu vou colocar name igual a idade mínima e name idade max. Aqui eu vou chamar o campo mesmo, que é o campo que vem lá do meu arquivo JSON. E aqui eu vou chamar na função de agregação, que vai ser o iConstants aggregation type.min, no caso do valor mínimo. E aqui o grid constants aggregation types max, no caso do valor máximo. E aqui tem uma novidade que é o display name. Se, por exemplo, eu colocar, vamos pegar o exemplo aqui do nome. Se eu colocar aqui só field dois pontos nome, e vier aqui na minha grid, o nome da minha grid vai se chamar nome. Mas existe uma outra possibilidade de eu exibir os dados ali no header. Então, existem na verdade em três. Ou você usa o field, dois pontos, e o nome do campo. Ou você usa o name, ou você usa o display name. Ambos têm a mesma característica de exibir o dado, o texto aqui no meu cabeçalho. Agora, por que aqui na minha função de agregação mínimo e máximo eu coloquei o display name? Justamente porque eu não quero exibir no meu header nem esse campo idade, nem esse texto aqui chamado idade, e nem esse texto idade mínima. O que eu quero é esse texto aqui, idade mínima, com acento, com I maiúsculo. Agora pulando para o próximo campo, telefone, ele não vai ter nenhum tratamento especial. Então, basicamente só coloquei aqui o nome do campo para buscar lá no arquivo JSON. Já o campo salário, ele vai ter o tratamento de agregação, que é o de soma. Então eu vou ter aqui o nome field salário, aggregation type, o iConstants aggregation types.sum. E aqui volta novamente aquela propriedade de aggregation hide label igual a false. Eu não vou exibir nesse meu rodapé de coluna o nome da minha agregação, que no caso seria total dos pontos do número. Eu só vou exibir o número, como vocês podem ver aqui. Por último, eu tenho a possibilidade de usar um template customizado.
né? Então eu colocar algum estilo, algum texto diferente dos textos padrão aqui que vão aparecer. No caso da soma, no caso da média, e no caso do valor mínimo e valor máximo. Como eu faço isso? Bom, eu vou colocar o name, né? Aqui o name eu não estou colocando nenhuma coluna lá que tem no meu arquivo JSON. Vou colocar o nome que vai aparecer aqui, ela vai estar aqui nesse trecho aqui, nessa coluna aqui. E vai estar aqui no meu header também. Para fazer o rodapé customizado, eu vou usar essa propriedade aqui, footer cell template, dois pontos, e aqui eu vou colocar o meu código HTML. Então tudo que eu colocar aqui dentro do meu código HTML vai aparecer aqui no meu rodapé de coluna. Então é isso, pessoal. Aqui nesse exemplo aqui de rodapé, eu quis mostrar para vocês a possibilidade de vocês trabalharem com rodapé de coluna, com as funções de agregação. Mostrei aqui exemplos com idade mínima, idade máxima, a média da idade e o total de salário, por exemplo, aqui no caso. E o rodapé de grid, que é o que vai me mostrar o total de itens. Isso aqui é bem interessante, o rodapé de grid, quando você for trabalhar com paginação dos itens. Então você vai se mostrar aqui o total de itens carregados por página. O próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é como uma funcionalidade de esconder e exibir grid. Então aqui eu vou ter um botão, clicar no botão eu exibo, se eu clicar eu retiro a exibição. Como que eu faço isso? Também bem simples, eu venho aqui no código, o mesmo esquema, eu vou abrir o meu HTML, aqui de novidade o que eu vou ter? Eu vou ter o meu botão, né, de exibição ou não da grid, e eu vou ter aqui a chamada padrão que eu usei já nos outros exemplos, que é o igrid, a diretiva igrid igual ao grid options. Lembrando que esse grid options tem que manter o mesmo nome lá no meu controlador, lá no arquivo JS. Abrindo o arquivo JS, aqui eu tenho meu controlador. Basicamente a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui meu grid options com a definição das colunas. Aqui eu coloquei um enable sorting, se alguém quiser ordenar por coluna. Aqui, no caso, eu não usei o meu arquivo JSON, eu usei os dados estáticos aqui, né? Você tem essas duas opções, é lógico que no exemplo real na chamada de API, por exemplo, a gente vai trabalhar com os arquivos JSON. E aqui de novidade eu vou ter essa variável aqui chamada hideGrid igual a true, né? Ela que vai me dar a função de exibição ou não da grid. Na verdade, essa função de exibir ou não a grid, ela é uma função característica do Angular e não da grid. Se vocês forem olhar aqui, eu tenho aqui a diretiva NGHide, que é a diretiva do próprio Angular. Então, quando o NGHide aqui for igual a true, ele vai esconder minha grid. Quando o NGHide for igual a false, ele vai exibir minha grid. Partindo agora para o próximo exemplo, é um exemplo de tamanho automático, né? Como eu controlar para que o tamanho da minha grid ela obedeça ao tamanho da minha tela. Então, esse aqui é o comportamento, eu tenho o tamanho padrão da minha grid, né? Só que se eu reduzir o meu browser aqui, vocês podem ver que ele vai obedecer no tamanho. Se eu aumentar, se eu diminuir. Como que eu consigo ter esse comportamento aqui na minha grid? Então vamos lá para o código? Então, basicamente também eu vou abrir aqui meu HTML.
Aqui um ponto importante, eu vou configurar no estilo aqui do minha grid. Coloquei até aqui, no começo do meu HTML, grid com tamanho igual a 100%. Tá? Então, essa é uma configuração que você tem que fazer para que esse redimensionamento funcione 100%. Então, colocar widget igual a 100%. Outro ponto aqui, como pré-requisito, que vocês podem ver que eu estou chamando a diretiva igrid, né, como eu chamo também nos outros exemplos. A diferença aqui é que eu chamo essa diretiva aqui, o igrid auto resize. Então, pré-requisito número 1 para que eu trabalhe com esse resize aí, com esse redimensionamento automático da minha grid, é utilizar essa diretiva no HTML. Já no caso do meu arquivo JS, no PJS eu vou ter que incluir uma diretiva no meu módulo do AngularJS. A diretiva no meu módulo é essa aqui, ui.grid.autoresize. Então, para funcionar o dimensionamento automático da minha grid, eu tenho dois pré-requisitos. O primeiro, incluir a diretiva aqui no meu módulo da minha aplicação, ui.grid.autoresize, e incluir no meu HTML a diretiva ui-grid-autoresize. Esses são os dois pré-requisitos para que o auto-dimensionamento funcione. Dando uma olhada mais a fundo no meu controlador, basicamente eu vou ter as mesmas configurações, né? Eu vou ter aqui o meu grid options, as definições de coluna. Eu vou ter o meu grid options.data, que é o que vai determinar quais os dados vão aparecer na minha grid. O terceiro pré-requisito aqui para que funcione, na verdade são 4 pré-requisitos, né? Então os primeiros são as diretivas, uma diretiva no HTML, uma diretiva lá no meu módulo, no começo da minha aplicação. Segundo pré-requisito, eu não posso determinar aqui o tamanho das minhas colunas, como por exemplo eu fiz aqui no exemplo anterior, mas tem um exemplo aqui, esse daqui, onde eu coloco o tamanho das minhas colunas, eu destaco elas coluna a coluna. Então eu defino o tamanho da minha coluna por campo aqui. Então essa coluna aqui vai ter o tamanho 100, essa 100, essa 100. Eu não posso fazer isso. No caso do dimensionamento automático, eu vou ter que deixar sem essa definição. Vocês podem ver que não existe definição. E o quarto pré-requisito é que eu tenho aqui o meu estilo .grid com tamanho igual a 100%. Então são 4 pré-requisitos para que eu tenha esse comportamento aqui de redimensionamento. Basicamente isso, eu não preciso fazer nenhuma alteração na minha definição de coluna ou colocar um atributo diferente dentro da minha grid options do meu grid. No próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês como incluir e remover colunas dentro de uma grid, de forma automática ou clicando em botão. Então aqui, esse daqui já é o exemplo pronto, eu tenho essas seguintes opções. Eu posso inserir uma coluna no final do meu grid, posso remover a última coluna, inserir uma no meio, remover uma no meio e ativar o nome de exibição. Posso fazer ter uma série de comportamentos aqui usando os métodos do meu grid. Então, indo para a área de código, eu vou buscar aqui o meu HTML. Então, aqui no meu HTML eu vou ter lá os botões, né? Cada botão meu vai me chamar um método dentro do meu AngularJS e vai ter um comportamento diferente, né? E eu vou ter aqui a minha chamada padrão aqui ao meu grid, que vai renderizar o grid na minha tela.
que é a chamada da diretiva UI-grid. Já no meu JS, eu tenho aqui um controlador específico para tratar desse exemplo. Tenho aqui a minha Grid Options, como fiz em todos os exemplos. E aqui, para cada item desse aqui, é um método lá chamado pelo meu botão. Então, tem o método adicionar, o método remover, o método incluir no meio, o método remover uma coluna do meio, ativar a exibição e ativar visibilidade. Uma diferença aqui, que não vai trazer nenhuma diferença a nível de exibição para esse exemplo, é que ao invés de eu colocar o meu column defs aqui dentro do minha variável grid options, eu estou colocando ele aqui fora. Então eu criei uma variável específica chamada colunas, onde eu defino todas as colunas que eu quero exibir na minha grid. E aqui no meu column defs, ao invés de eu chamar lá aquela estrutura, eu chamo só o escopo.colunas, que é o nome da minha variável. Só trabalhando um pouquinho mais a fundo no exemplo aqui, vou pegar o exemplo do adicionar. Como eu adiciono uma coluna nova na minha grid, uma coluna no final da minha grid. Eu vou chamar aqui o método chama push. Então eu vou chamar escopo.colunas, que é o responsável aqui pela definição das colunas. .push. E no push eu vou definir que coluna que eu quero inserir no final lá da minha grid. E a coluna que eu vou inserir é essa, field empresa. E aqui eu incluí mais um item que é enable sorting igual false. Então eu vou incluir uma coluna chamada empresa no final da minha grid e ela não vai permitir ordenação. Então se eu vier aqui no meu exemplo e clicar em inserir, ele veio e incluiu a minha coluna empresa aqui. Pré-requisito é que essa coluna empresa ela tem que estar lá no meu arquivo JSON ou na minha variável que recebe os dados da minha grid. Caso contrário, não vai funcionar. Se eu pegar um outro exemplo também interessante aqui, que é o de adicionar um item no meio da minha grid, em qualquer posição que esteja no meio da minha grid. Então aqui eu estou chamando a função escopo.meio. E aqui é a mesma coisa, eu vou chamar lá a minha função, a minha variável escopo.colunas. Eu vou chamar o método splice. O que o método splice vai fazer? Ele vai, a partir da minha coluna 1, que é o primeiro. Na verdade, o método splice, se vocês forem olhar na internet, ele vai te mostrar a definição certinha do método. Mas, por exemplo, o parâmetro 1 é o índice do meu array, o parâmetro 2 é a quantidade de itens e o parâmetro 3 são os novos itens que eu quero adicionar. O método splice ele serve tanto para remover itens no meu array, como para incluir itens no meu array. Aqui no caso, esse exemplo aqui, que tem os três parâmetros, ele vai me adicionar um item no array, no meio do array. Então, eu vou me basear na primeira posição do meu array, posição 1, índice 1 do array, desculpa, porque o índice ele começa sempre do zero. Então, a partir do índice 1, o zero indica aqui que eu não vou querer excluir, mas na verdade eu vou querer incluir, que é o que responde aqui ao parâmetro 3. Eu vou incluir a coluna empresa no meio da minha grid. Então se eu ver aqui no meu exemplo, inserir no meio, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho a posição 0 no array, a posição 1. Então nessa posição aqui eu vou deslocar e vou incluir a minha coluna empresa. Como eu já tinha uma empresa criada aqui, ele criou uma empresa 2 aqui, mas são os dados da empresa também que ele criou. E ele deslocou, ele colocou o sobrenome do lado direito e incluiu no meio do meu grid a coluna empresa. Remover meio, a mesma coisa, ele vai remover essa coluna que eu criei aqui.
Então você pode estar adaptando aí a melhor forma de adicionar ou remover itens dentro da grid da melhor forma na sua aplicação. E o último exemplo que eu vou mostrar aqui para o vídeo 1 é a inclusão de vários grids na mesma página. Então pode ser que você tenha aí na sua aplicação real, aí, explicação do dia a dia, uma página HTML que precisa exibir vários grids aí de uma vez só. Como que eu posso fazer isso? Né? Então aqui eu tenho duas grids. São grids aqui são iguais, mas com colunas diferentes, definições diferentes de colunas. Então vamos ver aqui no código. Então basicamente o que eu vou fazer aqui, que tem diferente para os demais exemplos que eu mostrei até agora, é que como eu vou precisar incluir mais de uma grid, a diferença é que na minha diretiva uigrid, o grid options aqui ele tem uma diferença no nome. Então, por exemplo, a primeira grid minha, eu vou chamar ela de grid options 1, e a segunda grid minha eu vou chamar de grid options 2. Então, só com essa definição aqui na minha diretiva uigrid, mudando esse nome, eu já consigo exibir as duas grids na mesma página. Se eu vier aqui agora no meu script JavaScript e buscar o meu controlador, vocês podem ver aqui que eu vou ter uma definição aqui do meu grid options 1, que vai ser a definição das colunas na minha primeira grid, e vou ter uma definição do grid options 2, que é o que vai ser exibido na minha segunda grid. E aqui eu vou ter a chamada para cada grid. Então eu vou chamar aqui o grid options 1.data, que vai receber os dados aqui do meu contatos. E eu vou ter uma grid options 2.data, que é o que vai me chamar para a exibição dos dados no meu segundo grid. Essa é uma forma de fazer, tá? De eu colocar no mesmo controlador essas duas definições aqui da grid options 1, grid options 2, assim por diante. Se eu tiver 10 grids na mesma página, eu vou chamar grid options 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso, para cada grid que eu for exibir na tela, eu criar um controlador diferente. Tá? Esse não é o objetivo aqui desse exemplo. Nesse exemplo eu coloquei aqui como exibir várias grids no mesmo controlador, mas é possível também eu incluir, se vocês forem olhar no site do iGrid, existe um exemplo lá bem didático de como incluir várias grids em uma página usando controladores diferentes, ou múltiplos controladores. Bom pessoal, é isso, nós chegamos ao final do primeiro vídeo da série que trata do componente uigrid. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, deem seu like e se inscrevam no canal do YouTube. E vejo vocês até o próximo vídeo, que é um vídeo que vai dar continuidade à série de vídeos que fala sobre o uigrid. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link com o código fonte desse primeiro vídeo. Então esse código fonte vai conter todos os exemplos aqui que eu acabei de apresentar nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, pessoal, e até a próxima.